Atividades da Educação Online do Grupo 2 de Ilhéus. Nosso grupo é composto por 6 professores e eu gostaria de apresentá-los nesse momento. Começando por mim, Patrícia Oliveira, sou licenciada em Matemática pela UESB, moro em Jequié e atualmente leciono em Dário, sou professora da rede estadual. Gostaria de apresentar nossos outros colegas, como o professor Clebiano. O professor Clebiano mora em Dário, é professor da rede municipal e estadual e é licenciado pela FAP. Ana mora em Ilhéus, é licenciada em Matemática pela UESC e atualmente é professora da rede estadual e municipal do município de Ilhéus. O professor Djavan, que é de Itabuna, ele é licenciado em Matemática pela UESC, é professor da rede estadual e neste momento ele está lotado em Uruçuca. A nossa colega Graziele Santos, que atualmente mora em Divisópolis, Minas Gerais, é licenciada em Matemática pela UESB, possui mestrado em Educação pela UESC e atualmente é professora substituta do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E a nossa colega Irla Vieira, que é licenciada em Matemática pela UESB e atualmente é professora da rede estadual no município de Ipiaú e professora da rede municipal no município de Jequié. Então, esses são os componentes do nosso grupo, que trabalhamos juntos para construir todas as atividades em grupos dessa disciplina, inclusive esta atividade que é a atividade final. Gostaria de situá-los também quanto à nossa localização geográfica, como nós estamos organizados. Apesar de estarmos distantes fisicamente, nós nos mantemos muito próximos em todo o período de realização das atividades. Nosso grupo foi formado desde o início das atividades da pós-graduação e nos demos muito bem, nosso grupo deu muito certo e a gente preferiu continuar junto nas próximas atividades e já criamos uma relação de colegas, uma relação de companheirismo e tem sido muito proveitoso e muito bom estar próximo dessas pessoas. Sentimos a necessidade de uma comunicação mais rápida e ágil, então por isso inicialmente criamos um grupo no WhatsApp e adicionamos todos os membros do nosso grupo e nós começamos a conversar, nos conhecermos. À medida que as atividades foram surgindo, nós fomos nos comunicando pelo grupo do WhatsApp, dando sugestões, dando ideias, dividindo e fazendo toda a organização do nosso trabalho. Essa foi uma parte inicial de delimitação das tarefas. Em um segundo momento, nós sentimos a necessidade de fazermos reuniões mais demoradas e mais completas, então nós utilizamos a videoconferência pelo Google Meet. As reuniões online serviram para nos orientar, para que a gente pudesse construir o trabalho junto, porque apesar de termos dividido em tarefas, para que não ficasse parecendo uma coxa de retalhos, que depois a gente só ia juntar tudo, sentimos a necessidade de nos reunirmos e fazer essa construção final juntos, para que todos pudessem construir o trabalho, para que todos pudessem opinar, e assim nós fizemos. Nós nos reunimos, compartilhamos a tela do computador e todo mundo poderia ver e dar sugestões de escrita, de mudanças que poderiam ser feitas e dessa maneira nós fomos lapidando nossos trabalhos. E deu muito certo pra gente, a gente conseguiu realizar todos os trabalhos muito bem feitos e com toda a correria, mas as reuniões foram essenciais para que a gente conseguisse trabalhar conjuntamente e fazer um bom trabalho. Diante da pandemia provocada pela Covid-19, nos faz refletir sobre o que vem a ser educação à distância, ensino remoto e educação online. A educação à distância ultrapassa os muros das instituições de ensino. As atividades assíncronas permitem maior flexibilidade no horário de estudos. Sua característica principal é a autoaprendizagem e o autoestudo, ocorrendo de maneira individualizada, onde o aluno sozinho busca a construção do seu saber. Traz em sua proposta pedagógica tradicional metodologias mediadas pelas tecnologias. O professor assume um papel conteudista, apenas em repassar o conhecimento. No ensino remoto, as aulas ocorrem em tempo real com data e horário marcados.
A metodologia de ensino aplicada é como se todos estivessem numa sala de aula presencial. Nesse processo, o ambiente virtual de aprendizagem ele é subutilizado através de postagens de atividades e videoaulas, que ocorrem em momentos síncronos e assíncronos. Nessa proposta, há pouca comunicação e interação social entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Edmeia Santos, a educação online é um fenômeno da cybercultura. A criação e cocriação ocorrem nos ambientes virtuais por meio da comunicação e interação entre os envolvidos no processo. Esses momentos são momentos síncronos e assíncronos. O aluno assume o papel de protagonista na construção do conhecimento e o professor atua como mediador no processo de aprendizagem utilizando as mídias digitais. Essas mídias digitais são ferramentas utilizadas como interfaces, aplicativos e dispositivos móveis que se tornaram fundamentais na construção e reconstrução do conhecimento, o que permite acesso às informações e trânsito rápido pelo cyberespaço, proporcionando uma gama de possibilidades no desenvolvimento da aprendizagem. Nesse contexto, no que se refere à educação online, cabe ao professor tomar posse das ferramentas para elaborar o seu desenho didático e a metodologia de ensino. Consequentemente, ampliar o seu processo formativo. Vivemos numa sociedade conectada à rede móvel, construindo a cybercultura. E nesse meio que surge uma diversidade de possibilidades promovida pela hipermobilidade, o que permite um novo pensar para a educação online, utilizando os ambientes virtuais, digitais e midiáticos no desenvolvimento da aprendizagem. Com isso, as comunicações, interatividades são as principais características das interfaces que integram os aplicativos e atuam como mediadoras na construção de novo saber. É fundamental compreender todo o processo de formação para entender as particularidades da educação produzida no ambiente de aprendizagem virtual. Este possibilita a construção usando a multiplicidade dos saberes, condição necessária para fundamentar a elaboração de um desenho didático estruturado na pedagogia da hipermobilidade, focado no processo de ensino-aprendizagem online. Na modalidade de educação à distância, apresentaremos agora os aspectos legais. No artigo 80 fica claro que os governos devem promover a educação à distância no que diz: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Já o decreto 9057, este considera a educação à distância a modalidade de ensino desenvolvidas através das mídias digitais, meios de informação e comunicação. O artigo 2º, a educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância nos termos deste decreto. O artigo 4, ele nos traz que as atividades presenciais serão realizadas nas sedes da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares. O artigo 6º diz que compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as entidades a ele vinculados, o credenciamento, o recredenciamento de instituições de ensino dos sistemas de ensino federal, estadual e distrital, para a oferta de educação superior na modalidade à distância, e autorização e reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância de instituições de ensino integrantes do Sistema Federal de Ensino, respeitadas as prerrogativas de autonomia. Já no artigo 9º, a oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais, prevista no artigo 4 do artigo 32 da Lei 9394 de 1996,
a que se refere as pessoas que estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, se encontrem no exterior por qualquer motivo, vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial, sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as admissões localizadas nas regiões de fronteira, estejam em situação de privação de liberdade ou estejam matriculados nos anos finais do ensino fundamental regular e estejam privadas da oferta de disciplina obrigatória no currículo escolar. O artigo 11 estabelece que as instituições de ensino superior privadas deverão solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade de ensino à distância ao Ministério da Educação. O artigo 2º, as instituições de ensino superior pública do Sistema Federal, estaduais e distrital, ainda não credenciadas para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância, ficam automaticamente credenciadas pelo prazo de 5 anos, contado do início da oferta do primeiro curso de graduação nesta modalidade, condicionado à previsão no Plano de Desenvolvimento Institucional. O artigo 18, ele trata da oferta de programas de pós-graduação estrito sensu na modalidade à distância, que ficará condicionada à recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, observadas as diretrizes e os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Este ano, devido à pandemia, o MEC publicou a portaria do MEC número 1544, que trata da substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia da Covid-19, revogando as portarias 343 e 345 de 2020, que tratavam do assunto. O artigo 1º, autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnológicos de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de educação superior integrante do Sistema Federal de Ensino, de que trata o artigo 2º do Decreto número 9235, de 15 de dezembro de 2017. Parágrafo 1º. O período de autorização de que trata esse caput, se estende até 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Alternativamente, a autorização de que trata o artigo 1º, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. Parágrafo 1º. As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento de carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em vigor. Parágrafo 2º. As instituições poderão ainda alterar o calendário de férias, desde que cumpram a carga horária dos cursos, consoante estabelecido na legislação em vigor. Desta forma, trazemos aqui, pautada nos textos trabalhados nesta componente, nossa visão sobre educação, minha visão sobre educação online, a abordagem do que vem a ser educação online, também no processo formativo de construção do conhecimento. Olá, professores. Eu sou Djavan Silva Santos, do grupo 2 de Ilhéus. E aqui eu venho trazer minhas considerações acerca do que foi estudado na disciplina de habilidades. Então, começando pelo texto 1, que diz EAD é a palavra proibida, EAD é a palavra proibida, podemos considerar o seguinte: Edmeia Santos, ela traz uma narrativa autobibliográfica sobre sua experiência em educação online. Nesse texto, no texto 1, a autora relata o quanto era mal vista a formação EAD dentro de uma comunidade acadêmica com cursos presenciais bastante consolidados. Então, nessa perspectiva, os cursos EAD eles eram vistos como menores, de menor importância.
E aí a autora relata as dificuldades, né, para fazer com que os docentes desta modalidade não sentissem mais a necessidade de omitir que trabalhavam nela, por medo de serem ridicularizados, de serem considerados profissionais menos gabaritados. E daí aquela questão do nome, né, EAD, a palavra proibida, porque era mal visto dentro da comunidade dos cursos presenciais a formação EAD. Além disso, a Edmeia ela relata sobre a prática EAD em cursos presenciais, uma vez que no início da sua trajetória docente havia um parecer que autorizava que até 20% de qualquer curso presencial reconhecido pelo MEC fosse realizado de forma EAD. E aí ela relata outro empecilho. Veja só, visto que o que era feito tinha mais a ver com o ensino remoto e visando muito mais o autoestudo, e que não havia o diálogo e as trocas que ela esperava, porque ela tinha uma boa formação em educação online, né? Ela encontrou um grande problema em trazer isso para a comunidade que lá existia, né? A cultura da educação online. E por fim ela traz um relato mais atual, que aborda o ensino durante a pandemia, onde a educação online e a EAD estão sendo confundidos com o ensino remoto. Estão fazendo ensino remoto e achando que estão fazendo educação online ou educação EAD. Lembrando que são três coisas distintas: o ensino remoto, a educação online e a educação à distância. Além disso, ela traz esclarecimentos, né, quanto às diferenças entre cada uma dessas modalidades. Já no texto 2, nós temos o seguinte. O texto 2 diz que, como título, que é a educação online e os desenhos didáticos com interfaces móveis, onde traz autorias e ambientes virtuais de aprendizagem web e aplicativos. O objetivo desse texto é compreender como ocorre a autoria de desenhos didáticos com aplicativos na educação online e considerando a articulação entre os ambientes virtuais de aprendizagem e interfaces móveis. As autoras desse texto desenvolveram suas ideias em 4 seções, que foram: a primeira, pensamentos preliminares, onde foi feito um delineamento da pesquisa. A segunda, os aplicativos e a educação em hipermobilidade. A terceira, a formação na cybercultura, com os cotidianos. E a quarta, autoria de desenhos didáticos com interfaces móveis na educação online. Então, o texto 2 ele foi dividido nesses 4 tópicos principais, né? Onde podemos destacar que no texto 2 o texto 2 em si se mostrou bastante instrutivo e ilustrou bem como se deu o processo de autoria dos desenhos didáticos no curso que fez parte da pesquisa. Familiarizar as práticas de ensino e aprendizagem com tecnologia que está na palma das nossas mãos é algo que acredito que possa dar um grande impulso na qualidade da educação online. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que foi perceptível, dentro desse texto, o protagonismo que os discentes e docentes tiveram nessa ação. Afinal de contas, descentralizar o protagonismo do professor nas práticas educativas é algo fundamental para a formação de estudantes capazes de pensar e agir criticamente. E esse foi um ponto positivo que, pelo texto, podemos perceber que houve nesta pesquisa. Isso fez o texto 2. Em relação ao texto 3, eu trouxe algumas considerações. O texto 3 tem o título Ambiências Umbíquas Formativas na Educação Online. Eu quero chamar a atenção que foram analisados os usos de Wikis em atos de currículo na educação online, onde há um relato acerca de atividades de escrita colaborativa com estudantes da disciplina Informática na Educação dentro do curso de Pedagogia, né, da UERJ, CEDERJ e UAB, que é a associação. Eu quero chamar a atenção também para algo que achei bastante interessante e esclarecedor no artigo, que é o diagrama contido na figura 12. Ele ilustra a ambiência umbíqua formativa, então achei isso bastante interessante, ele deixa bem claro essa noção aí. As autoras desse texto relatam que nessa ambiência com estudantes foram identificados os processos de autoformação, que é a formação de si, a heteroformação, que aparece com o reconhecimento do outro no processo formativo, e a ecoformação. A ecoformação diz respeito à entrada do meio ambiente, os artefatos culturais e a cybercultura dentro da formação.
Então, por fim, eu quero ressaltar o seguinte: tivemos como última leitura dentro do curso a questão das leis, né? E a parte que trata da legislação na educação, eu quero chamar a atenção para o decreto 9057, que estabelece o artigo 80 da LDB. Esse artigo regulamentou a educação à distância em todo o território nacional e, a partir dele, as instituições de ensino superior agora podem ampliar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação à distância. Entre as principais mudanças que esse artigo trouxe estão a criação de polos EAD pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições na modalidade EAD, sem exigir credenciamento prévio para a oferta presencial. Então, isso aí foi uma das mudanças que o artigo 80 trouxe para a LDB, né? E com base nesse artigo, as instituições podem oferecer exclusivamente cursos à distância sem a oferta simultânea de cursos presenciais. Então, não existe mais essa obrigatoriedade de, para que se exista um curso à distância, existe em paralelo o curso presencial. Além desse decreto, eu quero fazer um parêntese também para a portaria de número 544 de 2020, que autoriza em caráter excepcional, fique bem claro que é pela situação que estamos vivendo de excepcionalidade, a substituição de disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais. Outra coisa é que será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam acompanhamento das atividades, bem como a realização de avaliações durante o período autorizado de que trata o CAPT. Além disso, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo, e as atividades acadêmicas suspensas, no caso, deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento de carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em vigor. Então, esses foram os pontos principais em relação ao texto 1, texto 2, texto 3 e a legislação que eu quero chamar a atenção do que vimos no curso de habilidade, né? E agora vamos fechar para as conclusões dos nossos outros colegas e quero agradecer a essa oportunidade que os professores Alex e Marcelo nos deram, né, de conhecer sobre a EAD, discutir sobre os assuntos da EAD e da educação online, para que possamos iniciar o nosso curso, né, com essa base legal bem consolidada e entendermos os nossos direitos e os nossos deveres quanto estudantes desta modalidade, a qual muitos ainda não estão acostumados, afinal de contas a maioria fez o curso presencial. Então, um grande abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? O meu nome é Graziele Santos Ferreira e eu falarei com vocês os principais aspectos de 3 textos que trabalhamos ao longo do ciclo, bem como aspectos da legislação. No texto 1, que tem por título EAD, a palavra proibida, escrito pela pesquisadora Edneia Santos, ela aborda aspectos referentes à EAD, ao ensino remoto e à educação online, trazendo para o centro da discussão a sua vivência no curso de pedagogia à distância. A pesquisadora ressalta que a educação online não é uma extensão da EAD, pois a educação online é um fenômeno da cybercultura que preza pela comunicação e interatividade, enquanto a EAD permite que tarefas ocorram de forma individualizada. Já o ensino remoto tem como principal característica a valorização de encontros com os alunos em datas e horários marcados, ou seja, valoriza o cumprimento da carga horária. No atual cenário pandêmico no qual vivemos, esse formato de ensino, com data e horário marcado com os alunos, ele veio à tona e muitas instituições de ensino acabaram por utilizá-lo. A pesquisadora finaliza a discussão trazendo a importância de discutir os aspectos da EAD numa perspectiva da educação online, ou seja, numa perspectiva de valorizar a interação e a comunicação no processo educacional. Já o texto 2, que tem por título A Educação Online e os Desenhos Didáticos com Interfaces Móveis,
Autorias em Ambientes Virtuais de Aprendizagem Web e Aplicativos. Esse texto foi escrito por Martins, Santos e Silva, e o principal objetivo foi compreender como ocorre a autoria de desenhos didáticos com aplicativos na educação online. Então, ao longo do texto, as autoras discutem os conceitos referentes a aplicativos e a educação em hipermobilidade. Para elas, os aplicativos são softwares desenvolvidos para um dispositivo móvel, com interface amigável, persuasiva, personalizada, etc., que atende às mais diversas demandas do cotidiano do usuário. Atrelada ao conceito de aplicativo, as autoras assinalam o conceito de hipermobilidade, que surge da ideia de mobilidade. Ao ampliar essa noção de mobilidade aliada à conexão em rede e à autoria, tem-se o quê? A hipermobilidade. Com a realização do curso, que foi realizado ao longo dessa pesquisa, possibilitou reflexões e uma multiplicidade de produções criativas, promovendo novas práticas. Já o texto 3, que tem por título Ambiências Ubíquas Formativas na Educação Online, foi escrito pelos autores Carvalho e Santos. Os autores trazem uma experiência envolvendo o uso de Wikis por estudantes do curso de Pedagogia à Distância, ou seja, a construção de um texto colaborativo na formação inicial. A partir dessa atividade de Wikis, de uma escrita colaborativa, os autores buscaram promover e acompanhar processos autorais. Dentre as reflexões e apontamentos oriundos dessa experiência, eles destacaram que, na experiência com os estudantes, compreendeu-se que pesquisar, formar e formar-se são movimentos potentes para problematizar não só a formação que buscamos, como a própria prática docente e de pesquisa. Por fim, ao longo do ciclo, também discutimos os aspectos legais que respaldam a educação à distância. A legislação à distância. Da legislação, podemos destacar o artigo 80 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, número 9394, de 1996, que diz que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Para regulamentar esse artigo da LDB, surge o Decreto 9057 de 2017 e também trabalhamos, dentre outros. Meu nome é Irla Vera Ferreira. Eu venho fazer minha reflexão sobre os textos. O texto 1, que é AD, Palavra Proibida, Educação Online. Pouca gente sabe o que é ensino remoto. O que temos para hoje, mas qual é mesmo a diferença? Hashtag Live de Junho. Esse texto é um texto escrito pela autora Edmeia Santos. Ele é dividido por tempo, 2007, 2009, a Covid-19 e o convite à formação em rede, hashtag Live de Junho. Em 2007, ela começa falando da sua escolha, ao escrever esse texto, que é uma escolha de um texto autobiográfico. Ela fala do lugar que ocupa, fala de suas experiências, cita a importância de não separar a pesquisa da investigação acadêmica. Ela vai falar também que ela já trabalha com a educação online há mais de 20 anos e ela fez um concurso público para a Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse concurso foi para a disciplina de Informática na Educação, para o curso de Pedagogia à Distância, na modalidade EAD semipresencial. E aí ela vai comentar porque esse EAD era uma palavra proibida, Ela vai falar no texto que os alunos de pedagogia presencial, eles não reconheciam os alunos de pedagogia, faziam esse curso de pedagogia à distância, e que também tinham professores que eles eram ridicularizados e muitos deles omitiam esse trabalho. Aí ela fala de como ela mudou esse cenário, Ela vai descartar os materiais impressos, a tutoria presencial, e ela coloca os desenhos didáticos interativos em um ambiente virtual, vai colocar aulas síncronas e assíncronas com fóruns, discussões na Wiki,
E nesse desenrolar, ela explica 3 conceitos fundamentais. O primeiro é a educação à distância. E aí ela vai definir essa educação à distância, onde cada aluno faz suas tarefas de formas individuais, né? Ele vai prestar conta das suas tarefas, é o autoestudo, né? É uma coisa solitária. O segundo conceito que ela fala é do ensino online, onde se investe mais na comunicação, da cibercultura, na interatividade, na produção do conhecimento em rede. Aí ela já passa para 2009 e em 2009 ela busca atuar em outras disciplinas, né? Ela vai para a pedagogia presencial e aí ela vai descobrir que existe um parecer em que dá 20% para EAD nesse curso presencial. E surge a oportunidade dela praticar esse curso EAD na disciplina pedagogia presencial. Aí, antes ela faz uma sondagem para saber como era ministrada essas aulas EAD, né, como vinha sendo ministrada, e ela se questiona se ali realmente existia uma educação EAD, na modalidade EAD, se ali tinha uma educação online. E aí ela conclui que o que estava acontecendo era o que a gente conhece hoje por ensino remoto, né? Mesmo não tendo essas mediações audiovisuais que a gente tem hoje. Aí a gente vem, né, para o tópico pandemia da Covid-19, onde ela vai descrever o que a gente passa hoje e ela vai falar desse terceiro conceito, que é o ensino remoto. E ela vai explicar que ele não é nem EAD, nem vai ser tampouco uma educação online. Na verdade, a sua postura é uma postura restrita a dias e horas marcadas. Vai ter, no geral, 7 a 10 disciplinas. E isso tem causado um desgaste, né? Tem entediado os alunos e tem causado um desgaste aos docentes. E ela vai terminar desejando mais online dentro de um projeto EAD e uma sala de aula presencial também, né? E, por final, a gente tem o tópico #Live de Junho, onde é um convite para que a gente assista algumas lives com os temas específicos da educação online. No texto 2, que é Educação Online e os desenhos didáticos com interfaces móveis, autorias em ambientes virtuais de aprendizagem web e aplicativos, é um texto, um artigo, na verdade, que ele tem 5 subtítulos. É escrito por 3 autoras, né? Vivian Martins, Edmeia Santos e Érica Ferreira Duarte da Silva. No primeiro subtítulo, ela vai falar sobre o delineamento da pesquisa. Vai dizer que é um artigo de bases teóricas e práticas sobre educação online e desenho didático com interfaces móveis. Essa pesquisa ela faz parte de uma pesquisa de doutorado em educação, em parceria com um programa de pós-graduação chamado PROPEG, também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele vai considerar ensino, pesquisa e extensão como uma tríade para a produção do conhecimento. A sala de aula online, né, como uma oficina de construção colaborativa, e vai ser uma política, e ela vai ser política e epistemológica. No subtítulo 2, que é os aplicativos e a educação em hipermobilidade. Ele vai falar sobre como cresceu a hipermobilidade, né, pois os dispositivos móveis eles se tornaram nossos companheiros. Vai falar dos smartphones e suas funcionalidades. Né, para a hipermobilidade, o mundo ele está ao alcance de um clique, ela faz esse comentário. Mas ela vai lembrar também que a mobilidade não é algo inovador na educação, porque ela traz à nossa memória os Walkmans, né, que eram muito usados nas aulas de cursos de língua. Só que a diferença agora são dos aplicativos é a conexão em rede e a autoria. E vai falar de outros conceitos baseados em alguns teóricos. Um deles é a ubiquidade, né, que ela vai falar que é a qualidade do que está ou existe em todos ou praticamente todos os lugares. E aí ela vai exemplificar com o rádio e a TV, e a televisão.
Tem também o conceito de interface, que ela fala a partir de Levi, de 1998, que são todos os aparatos materiais que permitem a interação em rede entre o universo e a informação digital e o mundo que nos circunda. No subtítulo 3, a pesquisa formação na cibercultura com os cotidianos, ele vai falar que essa pesquisa formação na cibercultura foi um método escolhido para compreender os fenômenos. Existe uma ligação entre o pesquisador e o formador. Ele vai pensar no professor que ensina aprendendo. O tema do estudo é a produção dos desenhos didáticos para a educação online. E ele vai dar a importância à experiência, né? Também vai dar importância aos referenciais teóricos. O campo de pesquisa, ele se dá para a educação online no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E é uma pesquisa que ela vai ser reformulada em cada semestre. É uma coisa em construção. Os participantes das pesquisas são os discentes do curso de extensão, que aceitam participar dessa pesquisa. Eles são convidados no primeiro dia de aula. E o perfil desses participantes é formado por professores, profissionais da educação, e para mostrar a diversidade, eles falam que esses professores eles têm, né, uma idade na faixa etária de 23 a 58 anos. E eles pedem que os alunos escolham um aplicativo, né, alguns aplicativos. Depois dessa escolha, eles vão pedir para que eles criem um desenho didático para essa educação online. Ele também, para que isso ocorra, eles apresentam os textos disparadores. E aí vem no subtítulo 4, autoria de desenhos didáticos com interfaces móveis na educação online. E aí ele traz a concepção de educação, que a educação não se faz só na universidade, né? Fala dos conceitos de educação, define a educação online, isso amparada em Santos, né? Lembrando que essa educação online, ela pratica a interatividade, hipertextualidade e ela está em mobilidade. Ele vai conceituar também os desenhos didáticos e vai descrever como foi realizada essa pesquisa, né? Mostrando que a maioria dos professores, eles escolheram os aplicativos porque eles já tinham segurança em trabalhar com esses aplicativos. E no subtítulo 5, a gente vem com as considerações finais, onde ele fala, né, da importância do aprender fazendo, e isso foi incentivado nessa pesquisa, e vai desejar que mais docentes estejam preparados para atuar em defesa de uma educação cibercultural e para todos. No texto 3, de título Ambiências Ubíquas Formativas na Educação Online. Esse texto ele é escrito por Felipe da Silva Ponte de Carvalho e Edmeia Santos. E ele também é dividido em 4 tópicos. No primeiro tópico, a gente vai ver as notas introdutórias, onde Carvalho e Santos vão trazer os conceitos de educação online, vão falar das ambiências híbridas para compor esses desenhos didáticos, e ele vai trabalhar com várias fontes de informação de redes digitais para potencializar esse processo formativo. No tópico 2, pesquisa e formação na cibercultura, ele vai usar um método, né, que não dissocia conhecimento e prática. Isso vai se situar na experiência do saber docente. E ele vai pedir, né, para que os estudantes do curso de pedagogia escrevam um texto, né, no formato da Wiki. Esses grupos eles são divididos com 5 participantes, onde vai ter 4 estudantes e um tutor. E aí ele vai falar que essa escrita colaborativa ela tem a ideia de promover a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. No tópico 3, experimentações em rede. Ele vai falar das experiências em rede, né?
E essas experiências, elas foram pautadas no fórum, que foi criado um fórum de dúvidas, o Achados e Perdidos. E aí ela vai falar que esse fórum ele começa com algumas dúvidas dos alunos e também a formação de grupos. E esses grupos, eles se expandem, né? Essa formação ela se expande para o Facebook e depois para o WhatsApp. E um outro ponto também que ela salienta que eles observam as dificuldades encontradas por esses estudantes. No tópico 4, apontamento inclusivos de pesquisa, são as questões concluídas dessa vivência, dessas experiências. O diálogo, né, eles observam que há um diálogo entre a teoria e a prática. Eles também comentam que existe uma relação horizontal entre os estudantes, né, com os estudantes, e traz a reflexão de que essa pesquisa ela requer a formação na cibercultura e que ela precisa ter cuidado, cautela e ética. E aí a gente vai para a parte da legislação. A gente tem um artigo 80, esse artigo 80, que é de lei 93/94, de 1996, ele vai ser as bases legais do ensino à distância. Nesse artigo 80, ele vai falar que o poder público ele vai incentivar o desenvolvimento e a vinculação dos programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive também na educação continuada. E aí a gente tem o que é que o poder público, né, ele deve fazer, o que é que a União ela está com essa incumbida também de fazer. O poder público ele tem o desenvolvimento e a vinculação, ele tem todos os níveis e modalidades da EAD e da educação continuada. Enquanto a União ela vai ficar a par do credenciamento, da regulamentação dos requisitos e a realização de exames e registros de diploma. Um outro ponto importante também é que a EAD ela vai ter um tratamento diferenciado, né? Ela vai ter um custo de transmissão reduzido, ela vai ter uma concessão de canais, uma reserva de tempo mínimo para cada canal. E aí vem o decreto 9.057 de 2017. Esse decreto ele vai regulamentar o artigo 80 e ele vai estabelecer essas diretrizes e bases da educação nacional. Ele tem uma estrutura, né? Tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 1 a gente vai ter as disposições gerais, no capítulo 2 a gente vai ter a EAD na educação básica, no capítulo 3 a gente vai falar da EAD na educação superior e no capítulo 4 a gente vai falar das suas disposições finais e transições. Essa educação à distância, ela é uma modalidade educacional, ela vai utilizar de meios, né, e TICs. Tem que ter um pessoal qualificado, tem que ter um acompanhamento, uma avaliação, tem que ter atividades educativas, estudantes e profissionais em lugares e tempos diversos. Um outro ponto importante é que ela exige também atividades presenciais. E aí a gente tem que ter nessas atividades presenciais as tutorias, as avaliações, essas atividades presenciais tem que ter os estágios, as práticas profissionais e de laboratório, a defesa de trabalho, tem que ser todos eles com essas atividades presenciais. O Polo EAD, ela vai ser uma unidade descentralizada, ela pode ser no Brasil ou no exterior. A UMEC, ela compete credenciamento, recredenciamento para a oferta de educação superior. E tem no capítulo 2, o que chama atenção é que essa oferta do curso EAD da educação básica, ela serve tanto para ensino fundamental como ensino médio, educação profissional técnico médio, o EJA, e a educação especial.
E aí ele lembra também do artigo 9º, onde vai falar que esse ensino fundamental na modalidade EAD, ele vai contemplar situações emergenciais. Então, em caso de saúde, quando a pessoa se encontra no exterior por qualquer motivo, ou então quando ele vive em local que não pode ter rede regular de ensino para atendimento presencial. Também que eles sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluídas regiões de fronteira, estejam em situações de privação de liberdade. 31 de dezembro de 2020. E isso a gente já sabe que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021. A gente também tem a situação de práticas profissionais. As atividades suspensas, elas também devem ser repostas. E também pode haver alteração no calendário de férias. Olá, pessoal. Esse é o trabalho final da disciplina de habilidades necessárias à educação online. E nesse momento eu vou trazer alguns. Foram 3 textos discutidos, 3 textos principais discutidos dentro da disciplina. E eu vou trazer algumas considerações a respeito do que eu achei importante dentro desses 3 textos. São assim, apontamentos muito sintetizados por conta da dinâmica e do tempo que nós temos. Então, o texto 1 foi o primeiro texto que nós lemos, foi o texto da Edmeia Santos, que foi EAD, a palavra proibida. E nesse texto nós temos alguns conceitos importantes. Nesse texto, nesse artigo é definido o que é educação à distância, como é o ensino remoto, e o que é educação online, as diferenças entre educação online e educação à distância, a diferença entre ensino remoto, educação online e educação à distância. Então, assim, trouxe uma sistematização e um apontamento, um direcionamento de cada modalidade. Então, a partir desse momento, eu não mais confundi o que era ensino remoto e o que era ensino à distância e o que é educação online. E alguns conceitos que Edmeia traz em seu texto. E um primeiro ponto que foi discutido no texto da Edmeia e que para mim foi muito importante é que não necessariamente por se ter uma disciplina ou um curso orientado ao uso de tecnologias, de internet, que se tenha um ambiente de compartilhamento de atividades, não necessariamente isso é educação online. Isso me trouxe algumas lembranças de alguns cursos que eu já fiz e que se caracterizavam como educação, se diziam como educação à distância, mas, a meu ver, eram simplesmente um repositório de conteúdo. E isso me incomodava um pouco. Não era essa a sistematização que eu imaginava do curso. E quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a me identificar. Eu falei, realmente isso que ela está dizendo faz todo sentido. Apesar de se dizer que era um curso de educação à distância e trazer algumas características, eu percebi algumas coisas que faltavam. E aí, em seu texto, ela aponta muito isso do ensino à distância baseado em autoestudo. E ela enfatiza muito que o problema não é o autoestudo e que a gente não tem que deixar de estudar. O que ela traz nesse artigo é exatamente desse ensino à distância solitário, em que cada um está no seu espaço, lendo o seu material sozinho e não tem a interação nem com os colegas, nem com os professores ou os tutores. Nesse momento, ela traz uma fala que me chamou muita atenção, que é exatamente dizer, o tutor, nesse caso, se limita só a responder dúvidas, a tirar dúvidas naquele momento, e essa interação acaba. Não é um processo contínuo, não é uma comunicação contínua. Então, esse ensino à distância se basearia somente no trabalho solitário individual, que ela diz que é próprio do autoestudo, e que o problema não é esse, não é o autoestudo, que isso é necessário, é importante. E a gente sabe que a gente precisa sentar e estudar, só você vai fazer por você.
Então o problema não é esse, o problema a situação é quando se limita a isso, esse ambiente solitário. Você faz tudo sozinho, pega seus textos, lê sozinho, assiste sua aula sozinho, como se não existisse uma rede de colegas, de professores, um ambiente mesmo, né? Ela traz essa ideia mesmo do ambiente. Aí ela traz alguns elementos que são imprescindíveis para que se caracterize a educação online, para que se tenha educação online, que é exatamente a interatividade, o hipertexto, a interação. Então, dentro de todo o artigo de Edmeia, você percebe que não é só o fato de utilizar a internet, utilizar tecnologias, talvez até utilizar um ambiente, mas se o seu desenho didático não está alinhado a esse propósito, desenvolvendo a interação, a interatividade, a comunicação entre os participantes, não necessariamente isso é a educação online. E no texto 2, que é Educação Online e Desenho Didático com Interfaces Móveis, da Vivian Martins, eles trazem como temática principal desse artigo o uso de ambientes de aprendizagem e ensino móveis como uma tática pedagógica para a emergência de dispositivos de pesquisa e autoria. Eu achei bem interessante esse segundo texto, e ele apresenta alguns ambientes virtuais e como isso foi desenvolvido dentro dessa disciplina, dentro desse projeto de pesquisa que vinha sendo realizado. E a pesquisa também adota uma metodologia que eu achei interessante, que é a pesquisa-formação, no qual você já pesquisa durante a prática docente. Então, essa é uma metodologia que me chama muita atenção e que eu gosto bastante de pesquisar enquanto você está agindo, enquanto você está dentro da sua sala de aula. A sua sala de aula é o seu maior laboratório, onde você pode pesquisar. Então, como o professor Alex trouxe em uma das nossas aulas, que às vezes existem comentários de que a pesquisa ela está restrita à universidade, e esse conceito já foi se desfeito na minha cabeça desde a graduação, que o ambiente, eu já tenho o ambiente, eu já tenho o laboratório para fazer minha pesquisa. Na verdade, eu acho até mais fácil do que quando você está na universidade e tem que entrar naquele ambiente que não é seu, né? Que você não está atuando naquele momento. Então, quando você está em sala de aula, você já tem ali seu próprio laboratório para você pesquisar. O presente artigo também se aprofundou em alguns aplicativos. Eu não vou citar todos, mas dentre esses aplicativos está o Google Classroom, ou Google Sala de Aula, que ficou muito mais, não diria muito mais conhecido, mas foi muito mais utilizado nos últimos meses, devido ao momento que a gente vem passando. E eu confesso que eu já utilizava. Antes desse momento de pandemia, eu iniciei o ano letivo com essa ideia de integrar isso às minhas aulas, mas não tinha mesmo a noção de como que eu iria utilizar esse ambiente virtual dentro da minha sala de aula, como que eu iria fazer para que realmente houvesse esse compartilhamento, essa comunicação entre os alunos, que depois da leitura do texto de Edmeia, eu percebo como isso é importante. Eu não quero que o Google Sala de Aula seja um repositório em que eu só chegue lá e disponibilize o material, disponibilize os slides da aula. Eu quero que os alunos interajam, eu quero que haja comunicação e que haja construção de conhecimento. O texto 3, que é o texto das ambiências públicas formativas na educação online, também foi muito interessante. Ele traz como ele utilizava as UX dentro desse currículo da educação online e como que essa construção colaborativa extrapolou o ambiente virtual, extrapolou aquele trabalho que inicialmente era restrito ao ambiente virtual e foi para grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, como os alunos se organizaram, e trouxe informações de como que a gente pode utilizar isso dentro do nosso processo, como que esses aplicativos, como que essa construção colaborativa pode ser utilizada, mesmo utilizando essas redes sociais, mas que de maneira eficiente, de maneira ética. Então eu gostei bastante também. E agora eu vou adentrar um pouco mais na parte de legislação, que a parte de legislação é uma parte que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de ler leis, portarias, eu me sinto muito interessada. Então, utilizar isso dentro do nosso processo, como que esses aplicativos, como que essa construção colaborativa pode ser utilizada
mesmo utilizando essas redes sociais, mas que de maneira eficiente, de maneira ética. Então eu gostei bastante também. E agora eu vou adentrar um pouco mais na parte de legislação, que a parte de legislação é uma parte que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de ler, leis, portarias, eu me sinto muito interessada. Então, inicialmente, vamos falar do artigo 80 da LDB. Então, agora eu vou me atentar à parte da legislação. O primeiro artigo que a gente vai discutir é o artigo 80 da LDB. Dentre vários outros artigos, várias portarias, a gente vai se delimitar a estudar o artigo 80 da LDB. E esse artigo, ele define o EAD, ele traz toda a sistematização do que é esperado para a educação à distância, para o programa de ensino à distância. Então, ele traz que o poder público deverá incentivar o desenvolvimento, a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades. Então, nesse artigo, ele traz como a educação à distância será organizada, quais serão os requisitos para a realização dos exames, dos diplomas, quais serão as normas de produção, de controle, como que essa organização como que a educação à distância vai estar organizada, qual é o tratamento que ela vai receber, que ele traz que ela vai receber um tratamento diferenciado e vai elencando aí quais são esses, dentro dos incisos, quais são esses pontos que serão. Já o decreto de número 9.057, esse decreto ele regulamenta o artigo 80 da LDB. O artigo 80 da LDB traz o decreto 9.057, ele tem exatamente a função de regulamentar o artigo 80 da LDB. Já no decreto 9.057, esse decreto tem por função regulamentar o artigo 80 da LDB. É nesse decreto que a gente tem a sistematização dos detalhes, de como que vai ser realizado esses cursos à distância, quais serão as atividades presenciais, o que é importante se ter nesse ensino à distância para que seja realmente caracterizado, para que siga a legislação, como serão essas atividades presenciais, quais serão tutorias, avaliações, estágios, o polo de educação à distância, traz essa definição de como que serão realizadas essas atividades. E já a portaria 544 de 2020 é a portaria que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por meios digitais, enquanto durar essa situação de pandemia. Inicialmente, ele diz na portaria, são para as instituições de ensino superior do sistema federal, mas isso acaba incluindo todas as universidades, tanto as públicas quanto as particulares, que são incluídas no sistema de ensino federal. Então, é prorrogada até o dia 31 de dezembro essa autorização dessa suspensão dessas atividades presenciais por meios digitais. Essa é uma portaria muito importante, porque foi a partir dela que as instituições de ensino superior tiveram embasamento jurídico para que pudessem realmente ter o ensino remoto, o ensino à distância. Essa é uma portaria muito importante, porque a partir dessa portaria que é regulamentado nesse momento de pandemia, que se tem o ensino remoto, é o embasamento que as instituições precisariam para poder se organizarem nesse momento. E uma portaria importante, porque foi a partir dessa portaria que foi regulamentado o ensino remoto nas instituições de nível superior, que inicialmente foi dado para o ensino superior, mas depois isso foi ampliado para todas as modalidades e níveis de ensino. Então, estou aqui novamente, agora para fazer as considerações finais do grupo 2 acerca da disciplina de habilidades necessárias à educação online. Nós consideramos que essa matéria ela foi de suma importância, afinal de contas, conhecer sobre as bases legais e entender sobre o tipo de ensino que está sendo aplicado, ela é a base para que possamos, de fato, entender nossos deveres e exigir nossos direitos da forma correta, com base legais. Durante essa disciplina do curso, nós tivemos algumas dificuldades e aqui eu quero chamar a atenção para algumas delas. A primeira é a dificuldade óbvia, que diz respeito
há uma adequação quanto a horários para nossas reuniões, no caso, reuniões internas do grupo. Afinal de contas, devido à situação de excepcionalidade que vivemos com a pandemia, os horários e as rotinas de cada um acabam mudando completamente. Algumas demandas acabam surgindo em cima da hora. E isso aí faz com que nosso programa de disponibilidade acabe sempre se alterando semana a semana. E isso aí fez com que, em alguns momentos, nós tivéssemos esse tipo de problema, de não conseguir reunir, por exemplo, no Meet para poder discutir e refletir sobre as avaliações que estão sendo cobradas. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, que causou dificuldade para nós, foi a quantidade de atividades num curto espaço de tempo. E aqui nós não estamos questionando ou pedindo para que se diminua a excelência do curso. Nós estamos pedindo e gostaríamos que houvesse essa reflexão para que numa próxima oferta dessa disciplina houvesse ou um espaçamento de tempo maior entre as atividades, ou uma quantidade menor de atividades, porém com um espaçamento maior de tempo entre elas, para que as reflexões acerca dessa modalidade de ensino elas pudessem ser feitas de uma maneira com uma qualidade maior. Afinal de contas, quando a gente tem várias atividades próximas, a gente acaba meio que distribuindo tarefas. Ok, distribuir tarefas é interessante, faz com que as atividades sejam feitas de forma mais rápida, porém, o grande problema é que não conseguimos, após essa distribuição de tarefas, nos reunir para que todos os membros do grupo possam se posicionar e dar seus pontos de vista, e aí possa haver uma reflexão sobre a nossa ação e uma, de fato, melhora quanto à nossa prática docente. Ou seja, dificilmente a gente consegue refletir sobre isso para trazer algo interessante do conhecimento do outro colega para a nossa prática. Acaba sendo uma coisa individualizada. Eu faço minha parte, você faz a sua parte, o colega faz a parte dele. Então, seria interessante uma menor quantidade de atividades num espaço de tempo maior, ou uma quantidade de atividades igual, só que com mais tempo na disciplina. Apesar disso, nós entendemos também que essa questão está sendo revista, tanto que estamos aqui, com esse espaço para poder colocar as nossas dificuldades, e eu tenho certeza que estaremos sendo ouvidos, sem contar que durante a disciplina de habilidades, algumas atividades elas foram reprogramadas, devido à questão de nos queixarmos disso, de estarmos tendo essa dificuldade com o tempo. Então, há uma certa flexibilidade, e isso aí é um fator positivo em relação à disciplina. Então, essas foram as nossas considerações quanto à disciplina, e esperamos que na sequência, é claro, com a maior experiência, tanto dos docentes quanto dos discentes, afinal de contas é uma coisa nova para ambos, esses entraves eles acabem sendo minimizados, e aí o curso possa fluir de uma maneira mais tranquila. Então é isso, o Grupo 2 ele agradece a oportunidade e a sua atenção. Obrigado.